E ele viu quando passou aquele anjo tão grande, ele disse que era muito enorme. Quando passou, ele viu somente a sombra. E ele caiu com o rosto em terra. Tem que estar preparado para ter essas visões maravilhosas. Isaías era um homem preparado, um homem cheio da graça de Deus. E o Senhor, nesses últimos dias que nós estamos, amados, temos que ser cheios da graça de Deus. Nós estamos no tempo da plenitude do Espírito. Nós estamos no tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado com muita facilidade. No tempo no Velho Testamento, o Espírito Santo era difícil, era conta-gota. Poucas eram as pessoas que recebiam a presença do Espírito Santo. Saul foi um homem que, quando ele perseguia Davi, quando ele foi para perseguir Davi, quando ele chegou num lugar, estavam os profetas reunidos, tudo em oração. E ali, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E Saul foi tomado, ele profetizou, caiu por terra e ele sentiu a graça de Deus, só não deu valor. E nesse momento aqui, como nós continuando aqui, quando Isaías percebeu, contemplou essa glória, essa presença tão gloriosa do Espírito do Senhor Jesus, o que ele fez? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Com a presença de Deus, irmão, a casa se enche de fumaça. Certa vez, amado, quando a gente morava ainda lá na Vila da Prata, que era em frente à casa dela, aí, como ela disse, a gente buscava muito a Deus, muito mesmo. Ela conhece, ela se amanhecia, era café, almoço e janta, oração lá em casa. E quando foi um dia, formou um temporal, amado, veio assim, porque quando a chuva vem daqui, a gente sabe que ela cai. Quando ela vem daqui, dificilmente cai. Isso era por volta de 1h da tarde, eu me lembro muito bem, era uma segunda-feira, e eu sentada em frente de casa, eu olhei, a chuva vinha desse lado aqui, vinha do rumo da Ponta Negra. E eu disse assim, formando aquele tempo, eu disse assim, essa chuva não vai cair não. Essa chuva, porque se viesse daqui, ela cairia, se viesse daqui, dessa parte do sul. Irmão, do nada, essa chuva caiu. Foi um temporal tão violento que na casa da Graciete, a água foi descendo do primeiro piso para o segundo, a casa foi invadida de água. Irmão, e eu sou assim, eu sou temerosa com o temporal, não vou dizer que eu sou corajosa não, sou temerosa, né? E quando eu me lembro que eu estava na cozinha, nossa casa era pequena, né, irmã? E quando eu vi aquele temporal, eu fui clamar ao Senhor. Fui buscar o Senhor, porque essa é a mensagem, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu vinha da cozinha para fora. Eu vinha orando o Salmo 91. Glória a Deus, irmão, use o Salmo 91 no momento de perigo, no momento de desespero. Use o Salmo 91 que você vai ver o que vai acontecer. E quando eu vinha andando, orando assim, marchando, eu vinha marchando, orando o Salmo 91, de cabeça baixa, marchando, irmão, de repente, entrou pela porta da entrada, assim, entrou uma fumaça, uma nuvem tão grande que eu nunca tinha visto aquilo, amado. Eu nunca vi isso, nunca contemplei na minha vida. E aquela nuvem encheu, era nuvem, era fumaça, encheu, tapou aquela salinha pequena. Eu queria passar, estava tudo tapando. Mas sabe por quê? Porque eu clamei ao Senhor. Eu estava clamando para que nada afetasse dentro de casa. Na minha cunhada a água descia, mas lá em casa nada acontecia. Né? E nós voltamos. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha, veja, que Isaías era um homem que buscava Deus.
Isaías era um homem que clamava. Isaías era um homem que tinha o poder, a autoridade de levar as mensagens para a autoridade. Mas nesta hora, ele reconheceu que ele era um homem pecador. E como é maravilhoso quando nós reconhecemos que somos pecadores, somos pessoas que precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer aquilo que a gente precisa que Deus conheça a nossa vida. E ali ele temeu. Eu creio que ele veio o temor. Qualquer pessoa, amada, temeria de contemplar o que ele contemplou. Qualquer pessoa não suportaria se não tivesse preparado. Mas ele suportou, mas ele reconheceu, ele se humilhou, se colocou como pó e cinza e disse: ai de mim que sou um pecador. Imagina, se era um homem que tinha experiência com Deus, tinha intimidade, e ele viu que ele era um pecador. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar uma tenaz. Tocou a brasa, tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Veja, o Senhor fez uma pergunta: a quem eu enviarei? O Senhor hoje ele pergunta: quem eu vou enviar para levar minha mensagem? Quem eu vou enviar para entrar nos campos e valados? Quem eu vou enviar para entrar lá onde estão os traficantes? Quem eu vou enviar para os interiores, ribeirinhos, aonde você vai ter que atravessar o rio? Sabe que os nossos rios são todos tão largos, são largos demais. Atravessar de canoa. Uma vez eu vi um pastor dizer que ele, quando Deus enviou ele para um lugar aqui perto de Manaus, só que o rio era muito largo, e ele disse um dia que ele foi levar, ele tinha que atravessar o rio de canoa, porque ele não tinha motor, para levar a Santa Ceia para os irmãos que não podiam vir. E quando ele chegou no meio do rio, do nada, formou um temporal tão grande, mas tão grande, que a canoa dele naufragou. E ele disse: Senhor, me socorra. E Deus estendeu a mão. E Deus vai provar, ainda tem mais, amado. Ele pode mandar nós lá para o ribeirinho. Ele pode mandar nós: olha, tu vai pescar para te comer, tu vai plantar tua mandioca, fazer tua farinha, e tu vai andar de canoa nos lugares mais difíceis, mais impossível, tu vai andar. Será que nós vamos dizer: eis-me aqui? Será que nós vamos dizer: Senhor, estou pronto? E se ele disser: eu vou te mandar para Moçambique, Angola, África, Ásia, Europa, será que nós estamos preparados? Como eu vejo os testemunhos de um pastor que, quando Deus disse que ele ia para Angola, para Moçambique, ele disse, aí ele foi pesquisar como seria a vida lá. E ele descobriu que os irmãos se alimentavam de rato. E ele disse: aí, Senhor, eu comer rato? É aí que Deus vai ver a nossa fé, mano. É aí que Ele vai ver se nós estamos preparados para a obra. Por isso, amado, eu sempre digo assim: para ser missionário. Tem pessoas que querem ser um missionário, uma missionária, pensa que é coisinha fácil. Não é não. Para ser missionário, você vai ter que usar o copinho sujinho, lá, encardidinho lá do irmãozinho do interior. Você está preparado? Vai ter que comer aquela comidinha feita sem temperinho. Está preparado? É missionário. Será que você está preparado? Chega lá na casa, no interior, bem longínquo. Não tem cama para você dormir. Não tem uma rede. Será que você está preparado para botar sua cabeceira num chão duro, como em Moçambique? Eu gosto muito de ver sobre Moçambique. Tem um que eu gosto muito de seguir ele. Então ele mostra, tem
moçambicano, irmão, que é uma pobreza tão grande, mas tão grande, que ele não sabe o que é uma cama. É uma esteira estendida no chão, chão batido, aquela casinha de barro redondinha e coberta de palha. Será que nós somos missionários mesmo? Será que nós seremos como Paulo? Paulo que sofreu naufrágio e tantas coisas, mas não largou o Evangelho. E o Senhor disse, será que nós, quando Deus nos provar de mandar para lugares difíceis, será que nós vamos virar as costas que nem Jonas? Será que nós vamos prosseguir ou vamos virar as costas? Não, Senhor, isso não é para mim, isso é para o fulano. Será? É a pergunta que o Senhor faz. E a mensagem de hoje, amado, era sobre buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 3 verbos, buscar, invocar e achar. 3 verbos entram nesta mensagem. Amado, dentro da Bíblia, homens que eram pessoas de status, buscavam o Senhor. Davi, Daniel, rei Ezequias e o próprio Jesus. O próprio Jesus passava noites, madrugada em oração. Quando se fala em buscar o Senhor, você pode dizer assim, eu não tenho tempo de buscar o Senhor. Meu trabalho toma tanto tempo, eu chego tão cansada, mas o Senhor não quer saber disso, amado. Quando foi escolhido para morrer por nós, Ele não disse para Deus, Senhor, eu não vou morrer não, porque eu não quero ser pregado na cruz, não. Então, buscar o Senhor é nós tirar um tempo para o Senhor. Se não tem tempo, tanto tempo, é entrar num quartinho lá no banheiro. Diz, Senhor, vou fazer uma oração pequenininha, mas busque o Senhor. Se não buscar o Senhor, amado, nós morreremos. Nós não vamos ter força de caminhar. Não vamos ter força de prosseguir. Não vamos ter força, porque o que vem por aí não é fácil. E ele diz que ainda invocai enquanto Ele está por perto. Esse convite, amado, sabe o que Ele faz para nós? É o próprio Deus que faz esse convite. É Ele que diz, busca, invoca-me, eu estou aqui, você vai me achar. Se tu bater, a porta vai se abrir. A porta está fechada, busca o Senhor, que as portas vão se abrir. Se alguém foi desenganado pela medicina, busca o Senhor, que Ele tem poder de curar. O momento é agora, não é amanhã. O momento é agora, porque Jesus está às portas. As perseguições já estão aí iniciando. As crises cada vez aumentando mais. Mas venceríamos. A única coisa, amada, que pode barrar essas consequências do mal é a oração. É buscando ao Senhor. Buscar o Senhor pelas crianças, amado. Se você entrar na internet, você vê o que tem de criança que desaparece do nada. O que tem de criança que estão sendo assassinadas, estupradas. Criança de bebê, uma vez eu vi um bebê recém-nascido. O avô estuprou e matou a criancinha. Busque, Senhor. A ordem do Senhor é buscar, invocar, suplicar. Não importa como tu vai buscar, se é invocando, suplicando, clamando, é buscar o Senhor. Se você está cansado, mas busque o Senhor, porque a busca ao Senhor é um meio de um pai e filho conversar, é um meio de você se expressar para o Senhor o que está acontecendo, o que você precisa, o que você quer que seja mudado. E Deus, através das nossas orações, Ele vai nos honrar. Através do nosso clamor, Ele vai nos honrar. Irmão, eu consigo muitas bênçãos só com oração. A minha vida é movida de oração. E para eu fechar essa mensagem, eu vou contar um testemunho de o quanto é importante buscar ao Senhor. Essa mãe, eu escutei esse testemunho, ela estava com a filha à beira da morte. O médico mandou ela para casa, que não tinha mais jeito, e a criança, qualquer hora ela esperava, coração fechado. E o que essa mãe fez? Era só ela e a filha. Ela disse,
Fica aí, ela estava no leito de enfermidade, não levantava, não andava, não fazia mais nada. Fica aí, filha, que eu vou na presença daquele que pode te dar vida. E ela saiu, ficou sua filha. E quando ela é uma mulher de oração. A importância de um homem e uma mulher ser de oração. A importância de um pai e uma mãe ser de oração é os filhos ser salvos, é os filhos ser uma bênção nas mãos do Senhor. E quando ela chegou na igreja sozinha, dobrou o joelhinho dela e disse: Jesus, eu estou na tua casa, no pronto-socorro. Eu vim em busca de uma solução. Jesus, enquanto eu estou aqui, tu vai na minha casa. A minha casa fica na rua X, número X, bairro tal. Jesus, quando tu chegar lá, deixa eu te explicar como é a minha casa. A minha casa é uma tapera muito humilde, mas ela é pintada de branco, tem uma porta e tem uma janela. Jesus, eu não deixei a porta trancada. A minha filha está lá. Ela não pode se mover. Mas a porta está encostada, Jesus. Olha que intimidade, amado. Tu quer ver o Senhor se agradar? É da tua intimidade, na simplicidade, explicar tintim por tintim para o Senhor. Ele sabe, claro que ele sabe, mas ele quer que nós sejamos assim, filho que explica tudo para ele. E ela ficou orando. Quando ela terminou a oração, ela disse: obrigada, Jesus, já vou para casa. Quando ela vai abrindo a porta, amado, quem estava na porta era a filhinha dela. Disse: mamãe. Ela disse: minha filha, o que aconteceu? Mamãe, quando a senhora estava orando, a senhora foi orar, entrou um homem de branco. E esse homem, ele entrou e disse: eu vim porque tua mãe me mandou te curar. E eu estou aqui, e a partir de agora tu está curado. Oh, glória, aleluia. Então, amado, a importância de buscar o Senhor, a importância de sermos homens e mulheres de oração. Porque se você quer ser salvo, ore. Se você quer ir morar no céu, ore. Se você quer ir no arrebatamento, ore. Se você quer libertação, transformação, bênção, portas abertas, ore. O segredo é orar. E eu quero chamar aqui o Mateus para ele cantar mais um louvor. E foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração.